O Invisalign hoje é um grande sucesso de aparelho de tratamento na ortodontia. Então hoje a minha ideia é mostrar para vocês um pouco mais e detalhar um pouco mais como funciona esse planejamento no caso dos alinhadores. Quando a gente pensa em planejamento ortodôntico, o planejamento, na verdade, ele inicia na primeira consulta com o paciente, né? E a coisa mais importante é entender as dores do paciente, o que incomoda ele. Então, após essa conversa com o paciente, a gente já leva ele para a cadeira, faz um escaneamento, já consegue fazer uma simulação do tratamento para mostrar para ele como vai ficar. E nisso a gente já começa a individualizar essa situação, ele já consegue ter uma pré-visualização do que a gente está conversando, do que a gente está falando, se é mais ou menos por esse caminho que a gente quer, que ele quer seguir. Então é muito importante a gente entender aonde exatamente está esse problema. Se ele está mais no rosto, na face, se ele está no sorriso do paciente, se ele está na parte óssea, para poder traçar um plano que vai cumprir todos os objetivos de uma maneira simples e eficaz. Então a gente começa analisando a face do paciente, a gente traça uma linha no meio do rosto e nos olhos para ver se esse paciente tem alguma assimetria, se a face dele está mais para a esquerda, para a direita. A gente também vê a proporcionalidade dos terços faciais, né, que eu projetei no terço médio e no terço inferior. E principalmente análise de perfil para ver como que estão os lábios em relação à linha, se a gente tem uma harmonia no terço inferior, se está bonito o lábio, o queixo e o nariz. Isso é muito importante, essa primeira análise da face. Se o paciente tiver uma queixa correlacionada com isso, é o momento em que você precisa, às vezes, mostrar para ele que o planejamento e a sequência para fazer o tratamento, às vezes, pode ser um pouco mais complexo se for uma das queixas dele. Se não for uma das queixas deles, ela vai ficando cada vez mais localizado o problema. Aqui eu acabei de passar, então, a imagem também de uma análise esqueletal, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem vários ângulos e medidas que vão nos dar alguns números muito importantes para dizer se o dente realmente está mais projetado, não está projetado, se o osso está mais para trás ou para frente. E isso vai definir depois a parte do planejamento. Claro que isso a gente vai detalhar muito mais quando a gente está fazendo esse planejamento propriamente dito. A radiografia panorâmica é um exame super tradicional, mas que nos dá informações super preciosas, se tem todos os dentes, se os dentes podem fazer uma movimentação maior ou não. E a gente vai para a análise dos dentes, análise dentária propriamente dito, que é onde estão a maioria dos problemas. Então, por que a gente passou antes pela face, pela base óssea, pela parte esqueletal? Para entender se tem algum problema maior, se a gente precisa fazer uma modificação maior na face do paciente ou se só mexer nos dentes é o caso. Normalmente é o caso e aí a gente começa a focar muito aqui o planejamento do tratamento, onde a gente vê uma foto de frente do paciente. Nesse caso a gente pode ver vários problemas, né? Dentes tortos, o corredor bucal escuro, a mordida profunda que a gente chama, né? Então a gente quase não vê os dentes inferiores, os dentes superiores estão bem por cima deles. Aqui a gente vai para as vistas mais laterais, é possível ver, por exemplo, um dente muito mais projetado do que o outro, que na verdade tinha que estar um pouquinho mais para trás. Então esse detalhamento todo que a gente está passando aqui no diagnóstico, ele vai nos ajudar a fazer esse planejamento do tratamento. E aí a gente vem para a análise de sorriso propriamente dito, que é o que o paciente enxerga novamente, é o principal foco do tratamento e na hora de planejar. Então essa menina, a gente pode ver, ela tem um sorriso gengival. Quando ela sorri, aparece bastante gengiva, já era uma das queixas dela. Então isso vai ser super importante quando a gente estiver planejando, a gente lembrar que isso foi uma das principais coisas que ela trouxe para nós, que incomodava ela: o sorriso gengival e os dentes tortos, né? Até no caso dela, mais os dentes tortos do que propriamente o sorriso gengival. Bom, então com todas essas informações em mãos, a gente já fez a análise do paciente técnica, a gente já entendeu o que incomoda ele. Então a gente leva isso tudo para o Clean Check, que é o plano de tratamento virtual do Invisalign. Então aqui é um planejamento virtual do tratamento dessa paciente. Então a gente pode ver bem como que era o caso dela antes de iniciar. E aqui a gente consegue visualizar então o que vai acontecer de movimentação dentária propriamente dita.
A gente pode ver uma melhora muito significativa aqui no apinhamento dos dentes, como os dentes eram tortos, como eles ficaram bem mais retinhos, a linha média está corrigindo, os dentes estão muito mais agradáveis aqui do que eram no começo. Então a gente pode olhar para um outro ângulo, né, principalmente a parte do encaixe dentário, como a gente vai fazer a correção desse caso. Então, para poder fazer a correção desse caso, a gente fez um procedimento que a gente chama de distalização sequencial, onde a gente foi levando dente a dente para trás, para poder ganhar espaço e arrumar os dentes aqui na frente, né? Então, conforme a gente foi levando os dentes para trás, a gente ganhou espaço para arrumar aquela falta de espaço que a gente tinha anterior. Vamos visualizar do outro lado, que eu acho que fica bem interessante de ver. Ó. Então, a gente trouxe todos os dentes para trás, um a um, ganhando espaço, e assim a gente ia arrumando espaço para organizar os dentes aqui na frente. Então esse momento de apresentação do CleanCheck para o paciente é muito legal porque tranquiliza ele quanto aos resultados. Ele vai ter uma visualização do que vai acontecer com os próprios dentes dele, com o sorriso. Mas claro, isso é uma simulação do tratamento, é para a gente ter uma projeção de onde a gente pode chegar e quer chegar. O paciente, sabendo disso, ele fica muito mais motivado, inclusive, para cooperar e usar os alinhadores, que vai ser essencial também aí na obtenção dos resultados. E aí, claro, a parte técnica nós vamos analisar e colocar isso, saber se isso realmente vai acontecer do jeito correto e como que a gente tem que aplicar o planejamento para isso acontecer. Então a gente pode visualizar aqui como era o caso dela inicialmente e aqui a evolução do tratamento, como foi melhorando então a questão da sobremordida, foram aparecendo mais os dentes inferiores, os dentes superiores estavam super tortos, eles foram ficando mais alinhados ainda, até chegar aqui no final do tratamento, onde a gente vê uma linha de sorriso bem mais larga e os dentes muito mais bem posicionados, sem nenhum problema de apinhamento. A gente pode ver isso em várias outras visões, então aqui olhando do lado direito da paciente, como as movimentações foram acontecendo. Aqui a gente pode ver esses espaços aqui que aconteceram nesse caso específico dela. A maioria dos casos não abre espaço assim, e mesmo quando abre é mais posterior, então não aparece muito durante o tratamento. Mas nesse caso, para a gente ver o tamanho da movimentação e o grau de dificuldade desse caso, a gente foi jogando todos esses dentes para trás até chegar no encaixe correto e melhorar toda a posição e resolver aqueles dentes tortos, aquele apinhamento na região anterior. Então, do outro lado a mesma visualização. E numa visão superior, é muito legal de ver a forma do arco dela, como aqui os dentes estavam muito tortos, faltava muito espaço, então a gente precisava jogar todos esses dentes para trás para alinhar esses dentes corretamente e encontrar espaço nele, que foi acontecendo aqui mês a mês, até a gente chegar nessa forma do arco super bonita. E essa vista é muito legal, olhando um pouquinho mais de baixo, de frente, a gente vê que a linha média dela era super desviada, você consegue ver muitos dentes tortos aqui, e aqui a gente vê que eles ficaram super retinhos, a linha média coincidente, e várias outras coisas que ela ficou super feliz e satisfeita com o tratamento, né? E aqui uma imagem só dos dentes superiores isoladas para mostrar o quanto aumentou a largura do sorriso dela e como quando a gente melhora a posição dos dentes nessa região intermediária aqui, como dá a sensação que aumenta muito a largura do sorriso. Para fechar aqui o tratamento dela, então a gente cumpriu as expectativas dela arrumando o apinhamento e o posicionamento dos dentes, que era a maior dor dela, e o sorriso gengival a gente melhorou muito também. Então quando ela sorri, aqui expunha um X de gengiva, aqui menos, e aqui a gente vê que ela continua com uma exposição bem sutil e suave da gengiva, muito mais agradável. Expliquei para vocês hoje então como funciona o planejamento por trás das câmeras, os bastidores aí, como que a gente realiza isso. Obviamente tem muitas coisas técnicas, mas se ficou alguma outra dúvida, tu pode entrar em contato com a Cora, pode entrar em contato conosco. Eu e a Cláudia vamos ter um prazer de responder individualmente cada dúvida, até que você se sinta seguro e feliz para realizar seu tratamento com o Invisalign.